Eu acho que a minha história é muito mais interessante. A minha roupa é muito mais bonita. Sou do alto comando militar, né? Então não tem muito o que questionar. Fui presidenta do Brasil logo depois do Vargas, de 46 a 50. Além de presidente, sou um militar, como já disse pela segunda vez, né? Eu acho que é muito importante que o Brasil tenha boas relações com os Estados Unidos. Eu acho que isso é essencial para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento. Eu acho também que já era hora da gente fazer uma nova Constituição. A Constituição de 46 foi uma das mais bonitas que o Brasil já viu. E uma das coisas mais feias que o Brasil já viu foi o comunismo. Uma das minhas melhores medidas foi colocar esse Partido Comunista na ilegalidade, viu? Já estava na hora, já estava passando do tempo. Apesar de ter feito um ótimo governo, eu acho que eu não consegui controlar muito bem a economia, não. Foi difícil, foi a parte mais difícil do meu governo. Os outros podem falar o que quiserem, mas eles jamais podem se comparar a mim. Eu fui talvez a maior, não sei se a maior, mas a mais famosa presidenta do Brasil. Eu cheguei na presidência em 1930, por meio de um golpe. Não digo golpe, porque a eleição que eu concorri foi fraudada, por isso não ganhei. Mas assumi a presidência mesmo assim. A Aliança Liberal me colocou lá. Governei de 30 a 45. Fui tirado do poder, mas voltei nos braços do povo em 1950. O povo me quis de volta. Queremos Getúlio Vargas. Lembro como hoje. Uma pena que ao final daquele meu mandato, eu iria partir dessa para uma melhor. Mas não me arrependo. Afinal, saí da vida para entrar para a história. Culpo muita gente. Culpo aqueles que não queriam o desenvolvimento do Brasil. Culpo aqueles que não gostavam da Petrobras. Culpo aqueles que não eram nacionalistas, aqueles que não tinham amor à pátria. Culpo aquele Carlos Lacerda. Atrapalhou tanto a minha vida, mas agora ficou no passado. E eu fiquei nos livros de história. Todo mundo sabe que eu construí Brasília. Todo mundo sabe o slogan do meu governo. 50 anos em 5. Todo mundo sabe do meu plano de metas. Todo mundo sabe do meu governo. Fizeram até série. O que ninguém sabe é que eu também sou médica. Fui presidenta do Brasil e médica. Poderia ter sido uma ótima presidente. Acho que eu fui. Fiz a capital. Foi no meu governo que aconteceu a bossa nova, aquela mistura do jazz com samba. Eu só não contava que os empréstimos fossem trazer tantos prejuízos e aumentar tanto a nossa dívida. Mas apesar de tudo, eu acho que as minhas intenções eram boas, né? Acho que isso só a história pode nos dizer. Pensei que hoje fosse para dar uma aula. Bom, já que não tem aluno, acho que eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou professora de formação, fui governadora de São Paulo, prefeita de São Paulo e, por alguns meses, fui presidenta do Brasil. Assumi a presidência ali no período democrático. Fiquei no governo poucos meses, tomei algumas decisões estranhas. Foi o que acharam, mas para mim tinha sentido. Acho que eu não sou muito a favor de corrida de cavalo, não. Nem desses negócios de biquíni. Acho que não é necessário. Pra quê, né? Sei nem pra que existe praia.
Acho que eu agi certo. Acho que eu deveria ter proibido mesmo. Sei que chegou um momento que algumas forças ocultas que eu não posso contar me forçaram a sair do poder. Acho que foi melhor assim. Depois o João Goulart assumiu. Acho que foi o melhor. Não tinha muito o que fazer pelo Brasil, não. Me disseram para perguntar qual profissão vocês acham que eu tenho. Pela roupa que eu tô, pela minha bolsa. O que vocês acham que eu sou? Uma advogada? Uma médica? Uma professora, talvez? Quem falou advogada acertou. Minha primeira profissão foi a advocacia, mas eu também fui presidenta do Brasil. Eu que sofri o golpe militar de 64. Governei o Brasil depois que Jânio Quadros abdicou do poder. Ele ficou poucos meses, foi surpreendente. Eu não esperava que fosse ter que assumir a presidência do Brasil. Quando assumi, me colocaram sob o sistema parlamentarista. Disseram que eu só ia governar se o parlamento mandasse em mim. Parlamento é o mesmo que Congresso. Mas eu falei que não ia ser assim. Fiz um plebiscito, em 63. Nesse plebiscito, o povo escolheu presidencialismo e me tornei, de fato, presidente com plenos poderes. Tentei implantar as reformas de base. Mesmo assim, a população não estava satisfeita. No meu governo, teve a famosa marcha da família com Deus pela liberdade. E algum tempo depois, sofri o golpe militar. Agora sim, bom dia, nono ano. Na verdade, a gente já vai dividir essa aula em duas partes. A parte 1 foi que vocês já viram a minha belíssima atuação, interpretando os presidentes do período democrático, tá? E agora a gente vai fazer uma revisão só de ditadura, certo? Eu não vou falar dos presidentes do período democrático, porque eu acho que já está bem resumido nessa pequena atuação que eu fiz. Eu falei um pouco dos detalhes de cada um, pouco do que aconteceu no governo de cada um, e vocês têm um livro de vocês para dar uma olhadinha lá. Eu vou fazer aqui o resumão de ditadura, tá bom? Só para a gente se localizar, nós estamos estudando esse período aqui, ó, de 45 a 85. Por que de 45? Porque foi aqui que acabou o governo do Getúlio Vargas, é aqui que vai começar o período que a gente chama de período democrático ou populista, tá bom? Alguns historiadores também chamam esse período aqui, pós-45, de populismo, certo? Porque são presidentes democráticos que tinham frases que levantavam muito o povo e tudo mais. Então, E é democrático por quê? Porque foi pós-ditadura do Vargas, tá bom? Então, o período democrático ele vai de 45 até o início da ditadura militar, que é 64. E esta vai de 64 a 85, tá bom? Então, como foi que começou a ditadura? Mesmo, de fato, para ela ser implantada. Ela vai ser implantada em março de 1964, dia 31 de março. As tropas do general Olímpio Mourão Filho vão caminhar em marcha de Minas Gerais para o Rio de Janeiro para expulsar o Jango, ou João Goulart, do poder, tá? O que antecedeu essa marcha das tropas do Olímpio Mourão Filho? O comício da Central do Brasil e a marcha da família com Deus pela liberdade. O que são esses dois eventos? O comício da Central do Brasil é um grande comício, foi um mega comício que aconteceu lá no Rio de Janeiro, onde o João Goulart ele falou das reformas de base. Esse comício é um momento marcante do governo dele e da história do Brasil, porque foi a partir daqui que meio que a ditadura se adiantou. Foi aqui que eles falaram, não, a gente tem que tirar esse cara do poder, porque ele está falando de reforma, a gente tem que tirar ele. E aí, logo depois disso, aconteceu a marcha da família com Deus pela liberdade. Essa galera aqui
é a classe média, aquela classe mais rica que estava com medo do João Goulart implantar o comunismo no Brasil. Então, eles foram para a rua com medo de perder seus privilégios, com medo de perder seus terrenos, suas grandes propriedades no interior, com medo do comunismo se implantar no Brasil. Vocês sabem que isso do comunismo, esse medo do comunismo, era real na época. As pessoas tinham medo e tudo mais, não queriam se transformar numa Cuba que foi dominada pelo comunismo e tudo mais. Então, essa marcha aqui foi da galera que era contra o João Goulart mesmo, que apoiava a ditadura militar, a intervenção militar, tá? Então, o que antecedeu o golpe militar de 64? O comício do Central do Brasil, onde o João Goulart fala das reformas que ele quer fazer, e essa marcha da Família com Deus pela Liberdade, onde a galera vai pra rua pedir a intervenção militar, enfim, vai combater o comunismo e tudo mais, tá? E aí, chegando lá, o Olímpio Mourão Filho, na verdade, toma o poder, mas o João Goulart já não tá mais lá, já fugiu, né, com medo da represália. Como eu falei para vocês em aulas anteriores, os militares vão governar por meio de atos institucionais. O pior deles vai ser o AI-5. Por aqui, pelo AI-5, vai estar dito que o presidente tem plenos poderes, que as pessoas não têm direito a habeas corpus, tá? É um dos piores atos institucionais. Ele foi implantado em 68, tá? 4 anos depois. E a gente costuma dizer que no AI-5 a ditadura ficou escancarada, tá? É aqui que a galera sabe que vai ter repressão, que vai ser violento, certo? Na ditadura também, haviam só 2 partidos. Quando há só 2 partidos num país, a gente chama que tem o bipartidarismo, tá? Também era permitido cassação, eles poderiam cassar mandatos de políticos que fossem contra a ditadura, e o presidente tinha plenos poderes. Era basicamente assim que funcionava uma ditadura. E aí, nesse combo, vem a censura, né, que é você proibir os jornais e as pessoas de se expressarem. Você não pode falar mal do governo, você não pode falar mal do presidente. E se você falar mal, vem a repressão. Repressão é você reprimir, é você impedir que algo seja feito. Então, você vai impedir jornais de publicar o que eles querem, vai impedir artistas de publicarem suas canções, vai impedir pessoas de se manifestarem, tá? Isso é repressão. Tudo isso daqui é como funciona uma ditadura militar. Aí falamos das coisas ruins, vamos falar de coisa boa. Quando começa a reabertura política? Quando começa o fim dessa ditadura militar? Em 74, tá? A partir de 74, a gente tem como reabertura por quê? Porque nessa eleição aqui, a gente vê que candidatos de oposição estão passando a ter um bom desempenho nas urnas, tá? Como a gente começa a ver que tem candidatos de oposição à ditadura tendo bom desempenho, a gente vai ver a ditadura reprimir mais, tá? Por isso a gente diz que os anos 70 são os anos de chumbo, que são anos de intensa repressão, porque a ditadura, ela vê que a reabertura tá chegando, que o fim da ditadura tá chegando, mas ela não quer entregar o poder ainda, tá? E como vai ser o processo de reabertura? Já falei para vocês na última aula, inclusive, mas vou lembrar aqui só os principais pontos. A reabertura, ela vai ser feita pelos militares. Claro que a partir de pressão da população, pressão de diversos grupos sociais, mas vai ser feita pelos militares. Eles vão querer conduzir a reabertura política, porque eles não vão querer sair escorraçados, tá? Então, eles vão querer conduzir essa reabertura. O que eles vão fazer? Eles falam, não, a gente vai reabrir, mas essa abertura vai ser lenta, gradual e segura. É essa a frase do Geisel. Presidente que vai meio que iniciar essa reabertura política. Ele é o presidente que vem depois do Médici, tá? Que foi um dos piores no que diz respeito à repressão. Aí o Geisel vai falar, não, a gente vai abrir, mas vai ser no nosso jeito. Então, eles começam a revogar os atos institucionais, tá? Que é esses AI-5, AI-2, AI-1, eles começam a revogar, ou seja, não tem mais validade. O que já é um passo super importante, porque eles são super repressivos, né? Vocês podem ver a exemplo do AI-5. Depois eles fazem a lei da anistia, que é a lei do perdão, que é a lei que permite que as pessoas que foram expulsas do Brasil voltem, que as pessoas que fugiram voltem para cá e que os presos políticos sejam soltos. Tia, quem são esses presos políticos que a senhora tanto fala? São as pessoas que se manifestaram contra o sistema e que foram presas por isso, tá bom? Então, eles vão ter aqui sua liberdade. A lei da anistia, ela tem 2 lados. Ela dá liberdade para os presos políticos e dá liberdade também para os militares. O que ela diz? Que os militares que participaram de tortura, prisão injusta, essas coisas, também não vão sofrer consequências por isso, tá? Então, ela liberta tanto os presos políticos quanto os militares. E vamos ter a legalização dos partidos. Não falei para vocês que haviam só 2?
A partir de um determinado ano, já no final da ditadura, eles vão legalizar os partidos, vai ser permitido que os partidos existam, certo? E nesse momento que vai surgir o Partido dos Trabalhadores, o PT, que vai ficar aí na política brasileira por uns bons anos, como na presidência, tá? E o final da ditadura é com a eleição indireta do Tancredo Neves. Muitas vezes vocês têm essa dúvida. Tia, o que é eleição direta, o que é eleição indireta? Eleição direta é quando a população vai lá na urna e escolhe seu representante. Ela vai lá, não, eu quero a professora Micaela como presidenta. E isso é uma eleição direta. Agora, quando é o Congresso que escolhe o presidente, isso é eleição indireta. Por quê? Porque nós elegemos aquelas pessoas que estão no Congresso e o Congresso decide o presidente, tá? Então, nós elegemos ele indiretamente, certo? E o Tancredo Neves, ele é eleito dessa forma, indiretamente. O Congresso escolhe ele, tá? Agora, é um grande avanço e a gente diz que é o fim da ditadura militar, por quê? Porque ele é um civil, ele não é um militar. Durante toda a ditadura militar, durante 21 anos, tivemos 5 presidentes, todos militares, tá bom? Uma coisa que eu aprendi na faculdade é que muitas vezes é errôneo nós falarmos ditadura militar. É certo a gente falar ditadura civil-militar. Por quê? Porque houve apoio, sim, de parte da população na época da ditadura. Teve gente que pediu pelo golpe militar e que apoiou o golpe militar, e tem gente que apoia o golpe militar até hoje. Então, foi um golpe civil-militar, tá? Aqui na outra página, eu coloquei algumas perguntas que alguns alunos vieram me fazer, de dúvidas, no sentido geral desse assunto, tá? Dúvida grande. Tia, quem são esses nacionalistas? Quem são esses progressistas? Quem são liberais? Quem são conservadores? Calma, a gente vai tentar entender. Vocês vão pensar nos nacionalistas e nos progressistas da seguinte maneira. Nacionalistas são aqueles que são a favor de uma política econômica favorável para o seu país. Como, por exemplo, o Vargas. O Vargas ele é tido como um nacionalista. Por quê? Porque ele queria que uma empresa nacional explorasse o petróleo. Então, ele criou a Petrobras para fazer isso, que é uma empresa nacional que explora o nosso petróleo até hoje. Agora, se o Vargas fosse liberal, o que ele faria? Não, vamos permitir que empresas de fora também explorem o petróleo, nossos minerais e tudo mais. Isso é uma política que a gente chama de liberal, certo? Lembrando que eu estou fazendo para vocês a explicação, resumo do resumo. Vai que vocês vão estudar economia, depois vão dizer que eu expliquei tudo errado. Isso daqui é só para vocês terem uma noção do que é uma pessoa nacionalista e uma pessoa liberal, tá? Então é isso. Tanto que hoje em dia a gente tem um outro termo, que são os neoliberais, que são aquelas pessoas que estão a favor da privatização e tudo mais, tá? Os nacionalistas são aquelas pessoas que são a favor de empresas estatais, é isso. Aí vamos vir para os progressistas e para os conservadores, tá? Aqui já é um outro campo que não fica tanto na economia, fica no campo político. Já é mais difícil de a gente explicar, mas eu vou tentar. Progressistas, eles são aqueles que querem mudanças mais amplas no sentido geral da sociedade. Eu posso dar como exemplo para vocês de progressista o João Goulart, que ele queria fazer as reformas de base, coloquei aqui RB, ó. Ele queria fazer reformas para toda a população, tá? E essas reformas, elas eram ousadas, tá? Elas iam mexer com tudo. Iam mexer com reforma agrária, iam mexer com reforma urbana, iam mexer com salário. Muitas coisas iam ser mexidas. Então, a gente chama essas pessoas ousadas de progressistas, tá? Conservadores são aqueles que querem manter tudo como tá, o próprio nome já diz. Conservadores, geralmente, quem são? Isso, eu tô falando dessa época, tá, gente? Dessa época aqui, a gente tá falando de século XX, tá? Conservadores são aqueles latifundiários, de classe média, que não querem mexer com seus privilégios, tá? Por exemplo, os latifundiários, eles não querem reforma agrária, porque eles não querem perder terra, certo? Então, é basicamente isso. Pensem nos nacionalistas e liberais como lados opostos, no que diz respeito à ideia sobre economia, e pensem nos progressistas e conservadores como lados opostos, no que diz respeito à ideia sobre política. Perfeito? Outra coisa que vocês me perguntam muito a vida toda, todos os anos. Tia, como foi esse suicídio do Getúlio Vargas? Ele se matou? Ele não se matou? O que aconteceu? Bom, o Getúlio Vargas ele governou o Brasil 2 vezes.
Primeira vez de 30 a 45, quando ele ficou 15 anos no poder. E depois de 50 a 54, que foi quando ele se suicidou. O Getúlio Vargas estava sofrendo muita pressão devido às suas políticas nacionalistas. E essas pressões vão aumentar quando acusarem ele de ter feito um atentado ao Carlos Lacerda, que era um jornalista na época, que fazia várias críticas para o Getúlio Vargas, tá? Ele vai sofrer um atentado, não vai falecer, mas ele vai sofrer esse atentado e vão acusar o Getúlio. Aí vai ser muita pressão em cima dele para ele largar o poder, e ele fala que ele não vai sair do catete, que é o local do presidente, né, a casa do presidente. Ele não vai sair do catete, só sai do catete morto. E é isso que acontece. Ele acaba se suicidando em 54, certo? Tia, o que é uma ditadura? Acabei de explicar para vocês no início da aula. No meio da aula, quer dizer. Ditadura, pense na ditadura como o oposto da democracia. Democracia, o povo escolhe seus representantes, ditadura, não. Ditadura, o povo não tem participação. Eleições diretas e indiretas, acabei explicando para vocês no outro slide. E aqui é só um complemento. Tivemos 5 presidentes militares. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Fechamos? Perfeito, é isso. Nossa revisão de ditadura militar. Beijos, bom simulado.